Saudações, pessoal, tudo tranquilo? Como é que tá? Estudando muito? Feliz? Tá em casa? Se aplicando nas atividades? Isso aí, não pode perder o pique. O pique é importante, você não pode perder esse entusiasmo, tá? Vivemos tempos diferentes, modos diferentes, só que a aprendizagem continua a mesma. Você se aplicando com força e afinco nos estudos comigo, Marcelo Galvão, e você está na disciplina de História, tá? E mais uma vez a gente vai falar o quê? Uma sociedade de ordens, ainda falando um pouco sobre a Idade Média. Aí você vem comigo, pega o teu caderno, não esquece, tá? Dá aquele like na aula, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, por quê? Para não perder nenhuma novidade que está rolando dentro do mundo ArtSeb On, certo? Tá comigo? Então, vamos lá, todo mundo dentro da aula de História. Seguinte, quando a gente fala de uma sociedade de ordens, eu quero que você lembre da aula anterior, né? Não viu ainda a aula anterior? Não viu? Vai lá e dá uma olhada, tá? São duas partes, ok? Parte 1 e parte 2, a gente falando sobre a questão da Idade Média, certo? Então a gente vai falando aqui, não pode pular etapas, lembra disso, né? Não pula etapas, tá? Vem comigo aqui, ó. Lembra? Se não viu, volta os vídeos e aí você aguarda para ver isso aqui. Uma sociedade estamental. Uma sociedade estamental. Professor, o que é uma sociedade estamental? Uma sociedade de ordens, tá? De classes, tá bom? Uma sociedade. Vou botar aqui, ó. De ordens. Olha aí, ó, o título da aula, de ordens. Classes. Estados. Então, cada um vivencia o quê? O seu momento dentro de uma sociedade. Cada um tinha uma função, né? A gente tinha os laboratores, que eram aqueles que trabalhavam, os servos, os oratores, aqueles que oravam, o clero, a igreja. E tínhamos também quem? Os belatores, aqueles que combatiam a nobreza, certo? Nós até demos uma pincelada, mas hoje a gente vai falar mais um pouquinho, com muito mais afinco dessas classes sociais. Então vamos lá, vamos falar aqui, nobres, é o primeiro. Vamos falar desse aqui, da nobreza. O rei sempre era da nobreza, né? Ele sempre fazia parte desse grupo aqui. Então, o monarca... É isso aí. O monarca, ele sempre fazia parte da nobreza. E como tal, é claro, estava presente. Um fato interessante dos nobres é que, em tese, a responsabilidade dele, lembra, quando eu falo de estamentos, cada um tinha uma função, certo? Então, se cada um tinha uma função dentro do Estado feudal, dentro do feudalismo, tá? Então, todos eles tinham que estar executando as suas tarefas. A nobreza, cabe o quê? A defesa. Então aqui, ó, os nobres, né? O rei sempre estava presente onde? Da nobreza. O rei sai daqui, né? O rei era da nobreza, tá? Ele era da nobreza, entendeu? Tá? Bem como o alto clero também fazia parte da nobreza. Então um detalhe aqui que você vai vivenciar e pensar comigo é o seguinte: dentro dessa nobreza aqui, dentro desses nobres, existia uma relação. Lembra quando a gente falou do feudalismo? Que o rei sempre existiu, correto? Beleza. O rei sempre existiu. Um detalhe: se ele sempre existiu, por que o poder político ele era descentralizado? Porque o rei ele dividiu o seu território em vários outros feudos, né? Para quê? Porque a relação na Idade Média, no feudalismo, se dava como? Pelos laços de fidelidade e obediência. Lembra das aulas anteriores, tá? Fidelidade e obediência. Então, dentro dessa concepção, você tinha o sucerano, que era o rei, e o vassalo. É isso aí, entendeu? Então, vamos lá. Sucerano. E no outro polo, você tinha o chamado vassalo. Professor, o que é isso? Que nome é esse?
Ó, o sucerano aqui é o monarca, é o rei. O vassalo era aquele que recebia o quê? A terra. Então, dentro dessa concepção aqui, desse mundo, existia a chamada investidura, certo? Então, quando o sucerano ele cedia parte do seu território a um vassalo, então você vai pensar, essa cerimônia ela era chamada de investidura, certo? Então, quando o sucerano cedia, ó, lembra, cedia parte do seu território, o nome da cerimônia era investidura. Então, vou botar aqui, ó, quando o sucerano passava parte do seu território para o vassalo, a cerimônia era chamada de quê? Investidura. Professor, investidura, isso, ele estava investindo o vassalo de quê? De uma função. Ele ia ser um marquês, ele ia ser um conde, ok? Ele ia ser um duque. Essa era a intenção, tá? E outra, o que o vassalo fazia dentro dessa cerimônia chamada investidura? O vassalo, ele prestava uma homenagem, tá? O vassalo prestava o quê, ó? Prestava uma homenagem. Homenagem a quem? Homenagem ao monarca, tá? Então vamos aqui, olha aí, beleza? Então, o sucerano, ele dava o feudo, dava parte do feudo. Ele dava parte do feudo. Ou você coloca melhor, parte de suas terras. Beleza? Para quem? Para o vassalo. E o vassalo, o que ele ganhava? Ele recebia. Então, o sucerano era aquele que doava, aquele que dava parte das suas terras. E o vassalo era aquele que recebia. O vassalo, ele recebia as terras do sucerano. As terras doadas pelo sucerano. Pelo sucerano. Tranquilo? Olha aí, ó. Toma nota no teu caderno. Quer um tempinho para anotar? Dá pausa aí. A gente aguarda aqui. Beleza? Anotou? Certo? Então, esse processo chamado de investidura era o quê? Era a cerimônia onde o sucerano dava parte das suas terras para o vassalo. Ó, o sucerano é aquele que doa. O vassalo prestava uma homenagem. Para quem? Uma homenagem ao sucerano, se ajoelhando, dizendo que o quê? Que era fiel, ia respeitar as ordens, ia ter obediência. Eles estavam ligados, era uma aliança entre os dois. Para quê? Chamado laços de fidelidade e obediência entre os dois. Ele recebia as terras do sucerano. Esse era o vassalo, tá? É claro, lembra, o rei, ele era considerado o sucerano dos suceranos, certo? Porque ele não tinha que prestar homenagem a ninguém. Ele era o monarca, era ele que era dono dos bens, beleza? Então, é nisso que você vai pensar, tá? Então, dentro dessa concepção, a nobreza era aqueles que combatiam, era aqueles que tinham que fazer a defesa das outras duas classes, é isso aí, entendeu? Então eles eram guerreiros, na prática, esses nobres aqui, eles eram o quê? Guerreiros, eles combatiam, eles defendiam as outras duas classes, certo? É isso que você vai ter em sua mente. Ah, professor, o seguinte, então a nobreza, é claro, tinha privilégios, né? Eles moravam em castelos, as suas moradias eram um pouco melhores, olha aí, ó, pouco melhores que a dos servos, né? Ora, dentro dessa questão, professor, o que a gente vai ter? O seguinte, você vai ter que lembrar de um ponto. Faltam o quê? Faltam mais duas classes, né? Então a gente vai falar de quem? Do clero, certo? Então, o que é o clero? Mais uma vez lembrando, não pule etapas, tá? Não pule as etapas. O clero era a igreja, que era o corpo da igreja, aqueles que faziam parte da igreja. O clero tinha muitas terras. Terras que eram doadas por quem? Por nobres, tá? Por reis.
E o clero aqui podia ser duas partes, né? Então, o clero aqui, pessoal, quem eram eles? Era a igreja, né? Era o corpo da igreja, né? O corpo da igreja, o corpo da igreja. Então, eram aqueles que faziam parte, aqueles que compunham a igreja, tá? Medieval. Tá? Esse grupo aqui, ele se dividiu em duas partes. Lembra dessa relação aqui, ó? Então, o clero, ele se dividiu em dois grupos aqui. Você tinha o clero chamado de baixo clero e alto clero. Vamos lá comigo, ó. Coloca aí no teu caderno, tá? Alto clero. E você tinha também o chamado baixo clero. Beleza? Tranquilo? Pegaram esse esquema aí, né? Não pula etapas. O alto clero, ele era composto de quê? Bispos, cardeais e arcebispos, tá? E o próprio Papa também. E o baixo clero era aqueles padres que estavam mais presentes naquelas comunidades menores, mais próximos principalmente dos servos, tá? Cabia à igreja, então o clero aqui era a parte intelectual. Eles tinham conhecimento, tá? Eles eram os letrados da Idade Média. É isso aí, letrados. Era o clero, tinha que saber ler e escrever. Isso. A sociedade medieval, a nobreza, a maioria não sabia ler nem escrever. Agora, parte do clero era a parte intelectual da sociedade. E o clero, como a maior, vamos colocar aqui, o maior senhor feudal, tá? Então ele tinha muitas terras, muitos servos dentro dos seus domínios. Então a igreja, ela chegou a um ponto que ela dominava todo o pensamento dentro da sociedade medieval, dentro do feudalismo. Era ela que comandava, era ela que consagrava o rei. Então a aliança entre o rei e a igreja, ela foi bem fundamental para essa questão. Então o clero, aqui você vai tomar nota no teu caderno o seguinte, você vai colocar lá no teu caderno, dizendo assim, o clero era a parte intelectual, o clero era a parte pensante do feudalismo, tá? O clero era a parte pensante, né? Intelectual. Intelectual do feudalismo. Do feudalismo. Beleza. Tá? Então, o clero aqui, pessoal, era que tinha... A sociedade ela era guiada pelos sinos da igreja, pelas baladas do sino da igreja. É isso aí, é isso mesmo. Porque a vida medieval ela era guiada pelos sinos da igreja católica. Beleza? Ora, professor, faltou um, o senhor não comentou ainda, tá? Vou comentar qual é, tá lembrando aí? Quem era esse grupo que faltava? Não? Vem comigo. Se você falou da nobreza, se você falou do clero, então falta você falar de quem? Dos servos. Tá? Quem eram os servos? Os servos eram os camponeses. Ok? Os servos eram os camponeses aqui, eram os camponeses, tá? E por sua vez, eram os camponeses, aqueles que trabalhavam na sociedade. Eles estavam presos à terra, eu até falei nas aulas anteriores, eles estavam ligados à terra, o servo não saía daquele feudo, ele estava internalizado, interligado com o senhor feudal. E, por sua vez, ele estava preso à terra, ao feudo que ele residia. Tá? Lembrando que dentro do grupo dos servos tinha um vilão, que era uma minoria e que ele, de certa forma, ele não era preso à terra como servo. Ele podia viver de feudo em feudo, prestando serviço, contanto que pagasse o quê? Aqueles tributos feudais. Lembra? Corvéia, banalidade, né? A talha, né? A corvéia é o quê? É prestar serviços para o senhor feudal. Em alguns dias da semana, a talha era da parte da produção para quem? Para o senhor feudal e sua família. Beleza? Falamos dessas três sociedades. Essas três sociedades não, as três classes sociais dentro do medievo.
Tá bem, pessoal? A gente se encontra na próxima aula e um forte abraço, bons estudos, façam os exercícios e as tarefas, ok? Beijão, tchau, tchau. Fui!